possibilidade de desastres naturais sempre intrigou a humanidade, e as consequências de eventos catastróficos muitas vezes fazem parte das preocupações científicas. Nesse contexto, surge uma previsão alarmante. Um grupo de cientistas estrangeiros alerta para a ameaça de um mega tsunami que poderia devastar a costa leste dos Estados Unidos. A origem desse potencial desastre está na erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias. Essa ameaça levanta sérias questões sobre a preparação e a capacidade de resposta das comunidades costeiras dos Estados Unidos diante de eventos naturais extremos que poderiam resultar em grandes destruições e impactos. Assim, no vídeo de hoje, analisaremos os fundamentos científicos por trás dessa previsão e exploraremos as implicações dessa possível catástrofe. Será que um mega tsunami está por vir? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, ocasionalmente se contraiu, convulsionou e roncou, mas nenhuma lava surgiu desde 1971. No entanto, isso mudou. O magma ascendente abriu várias fissuras em seus flancos ocidentais e uma erupção extravagante começou. De longe parecia espetacular. Fontes vertiginosas de lava de quase 1000 graus gritavam em direção ao céu, atingindo alturas de até 1.500 metros, quase o dobro do Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo. Abaixo, rios entrelaçados de rocha derretida jorravam das fissuras como sangue de feridas abertas. Situada a 480 quilômetros a oeste da costa de Marrocos, no Oceano Atlântico, La Palma só existe porque um ponto quente vulcânico construiu terra acima das ondas há muito tempo, formando o arquipélago conhecido como Ilhas Canárias. Esse maçarico superaquecido e duradouro dentro do manto subjacente criou 8 ilhas principais que possuem ecossistemas deliciosamente variados, desde florestas subtropicais até desertos. Em La Palma, as altas montanhas proporcionam condições ideais para observar as estrelas sem nuvens, razão pela qual a ilha acolhe um importante observatório europeu. Mas como demonstra esta nova erupção, Helen Robinson, geocientista da Universidade de Glasgow que trabalhou como parte da equipe de monitorização do Cumbre Vieja, diz que o preço e o privilégio de viver numa bela e pequena ilha é, neste caso, a sua história geológica. Cumbre Vieja é um edifício vulcânico altamente ativo, e nos últimos 7.000 anos, uma infinidade de erupções ocorreram em uma cordilheira orientada norte-sul, um eixo marcado por batalhas, pontilhado por fissuras, cones, crateras e aberturas. Desde o século XV, vários fluxos de lava danificaram edifícios e arrastaram-se para o mar. Frequentemente eles surgem de fissuras, um estilo comum a muitos vulcões ao redor do mundo, desde o Kilauea, no Havaí, até a erupção contínua na península de Reykjanes, na Islândia. Assim, de acordo com Pedro Hernandes, vulcanologista do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, Involcan, a última erupção não mostrava sinais de desaceleração e a lava continuava a cair em cascata, lentamente em costa abaixo, e aventurar-se para oeste em direção ao mar. A maior parte da ilha permaneceu inalterada, mas 5.000 pessoas no caminho das correntes de fogo foram evacuadas e mais de 20 casas foram destruídas. A Reuters relata que mais de 500 turistas tiveram que deixar seus hotéis e cerca de 360 pessoas foram evacuados de um resort local para a ilha vizinha de Tenerife. Dessa forma, foi difícil estimar por quanto tempo a lava permaneceu uma ameaça. As erupções em La Palma podem durar de algumas semanas a vários meses. A única maneira de saber é conhecer o volume total de magma eruptivo sob Cumbre Vieja, diz Pablo J. González, vulcanologista físico do Conselho Nacional de Pesquisa Espanhol em Tenerife. A mudança na forma do vulcão e a trilha sonora sísmica dos seus terremotos podem revelar uma resposta a esta questão tão importante.
Mas mesmo sob intenso interrogatório científico, é pouco provável que Cumbre Vieja revele facilmente os seus segredos. A ameaça crescente. La Palma, a ilha mais a noroeste das Ilhas Canárias, é uma quimera vulcânica, uma mistura de vários edifícios vulcânicos, grandes e pequenos. No sul você encontra Cumbre Vieja, ou Velho Cume, e apesar do nome, é um dos irmãos mais novos, datando de apenas 125 mil anos. A última erupção do vulcão ocorreu em um pequeno cone chamado Teneguia em 1971. Mas isso não significa que Cumbre Vieja tenha estado quieto desde então. De acordo com Itaísa Domingues Cerdenha, sismóloga do Instituto Geográfico Nacional em Tenerife, 9 enxames de terremotos, centenas de estrondos acontecendo na mesma área em sucessão próxima, ocorreram cerca de 29 quilômetros abaixo do vulcão desde outubro de 2017. Há apenas uma semana, estes terremotos aconteciam a apenas 11 quilômetros de profundidade, e nos últimos dias, os terremotos emanavam logo abaixo da superfície. De 10 a 19 de setembro, foram registrados impressionantes 25 mil terremotos, a maioria deles imperceptíveis para as pessoas. Essa cacofonia ascendente era o som da crosta sendo afastada e deformada. A causa? A pressão do magma que se intromete na crosta, diz Cerdenha. Dias antes, o solo havia inflado 15 centímetros, sugerindo que um volume moderado de magma havia se infiltrado na crosta rasa. No entanto, a maioria das intrusões de magma não provoca erupções. Eles não conseguem perfurar a rocha sólida acima, então eles esfriam e finalmente param de subir. Mas é sempre possível que um volume maior de rocha derretida se acumule sob uma intrusão, e isso pode potencialmente alimentar uma erupção prolífica e prolongada. Os vulcanologistas ficaram alarmados com a deformação da montanha e o seu clangor sísmico, e assim as autoridades aumentaram o nível de alerta, alertando a parte sul da ilha e os seus 35 mil residentes que uma erupção poderia ocorrer. Assim, os cientistas começaram a implantar sismógrafos adicionais na região para melhor identificar os tipos de terremotos e acompanhar a sua migração com mais precisão, enquanto outros realizaram sobrevoos em helicópteros para discernir se o solo estava a aquecer. Pouco antes do meio-dia, um potente terremoto de magnitude 4,2 sacudiu o vulcão. Por muita cautela, os soldados ajudaram a evacuar 40 pessoas e seus animais de fazenda de várias aldeias ao redor do vulcão. Mais tarde, a lava explodiu nas colinas arborizadas no flanco oeste do vulcão. A lava incendiou árvores e terras agrícolas, atravessou uma rodovia e destruiu 8 casas isoladas. Naquela noite, o governo anunciou que 5 mil pessoas potencialmente em perigo haviam sido evacuadas. Assim, embora a sua lava ainda não tenha perfurado as partes mais urbanizadas do município vizinho de El Paso, estava a rastejar em direção a uma área bastante densamente povoada, diz Robinson. A esperança é que o fluxo evite aquela área na sua viagem para o mar, mas mesmo que isso não aconteça, a área foi evacuada, reduzindo significativamente as probabilidades de mortes. Estudo alarmante. O alarme foi dado pela primeira vez na virada do milênio pelo Dr. Simon Day e seus colegas da University College London. Em 2001, Day juntou-se ao Dr. Stephen N. Ward, da Universidade da Califórnia, para escrever um estudo sobre o potencial destrutivo do vulcão Cumbre Vieja. A pesquisa original de Day, em 2000, descobriu que qualquer erupção futura do Cumbre Vieja poderia desalojar uma grande parte da ilha de La Palma. Embora estudos subsequentes tenham moderado algumas das previsões catastróficas de Day e Ward, ainda existe um risco. Após a erupção de 1949, foram encontradas rupturas na superfície. No estudo posterior de Day e Ward, essas rupturas foram descritas como sinistras, porque eram evidências de um descolamento subterrâneo. Em outras palavras, a rachadura não para na superfície. No caso de um colapso provocado por uma nova erupção, Day descobriu que entre 150 e 500 quilômetros cúbicos de rocha poderiam deslizar para o oceano a 100 metros por segundo. A imensa força causada por tal deslizamento geraria ondas enormes, com centenas de metros de altura, que se espalhariam pelo Atlântico e atingiriam a costa das Américas em alturas de até 25 metros.
A dupla descobriu que, embora não exista registro histórico de um mega tsunami causado pelo colapso lateral de um vulcão oceânico, o registro geológico mostra evidências claras do seu poder. Isto é, os humanos modernos podem não estar por perto para testemunhar isso, mas aconteceu. E pode acontecer novamente. O artigo de Day e Ward, de 2001, revela a sua teoria sobre como as ondas poderiam irradiar de La Palma, trazendo devastação generalizada em 4 continentes. Em primeiro lugar, à medida que a enorme quantidade de rocha e terra se choca contra o oceano, uma enorme cúpula de água se formaria, atingindo alturas de até 900 metros. Em 5 minutos, esta onda teria ultrapassado o deslizamento que a originou e a 50 quilômetros de La Palma teria diminuído de altura. A 500 metros, dentro de 10 minutos, ondas de centenas de metros de altura atingiriam as ilhas ocidentais da cadeia das Canárias. Entre 15 minutos e 1 hora após o acontecimento, as ilhas orientais das Canárias seriam atingidas e as ondas acabariam por atingir o continente africano, a alturas entre 50 e 100 metros, trazendo consigo imensa devastação e perda de vidas. Mas a oeste, na vasta extensão do Oceano Atlântico, as ondas se espalhariam por 500 quilômetros, com a altura das ondas ainda a atingir os 60 metros. Após a marca das 3 horas, o longo arco faria uma curva de volta para atingir a Europa, com a Espanha e a Inglaterra experimentando ondas de 5 a 7 metros de altura. Depois, à medida que ondas de cerca de 10 metros atingissem a costa norte-americana em Newfoundland, ondas maiores, de 15 a 20 metros, atingiriam a costa do Brasil e outras regiões do norte da América do Sul. 9 horas inteiras após o evento, o estado norte-americano da Flórida enfrentaria as ondas. Day e Ward prevêem que as ondas desfilarão em uma dúzia de ciclos ou mais e atingirão até 25 metros de altura. Nas terras baixas da Flórida, a inundação resultante se estenderia para o interior. Assim, para você entender, a maior onda registrada durante o tsunami de 2004 foi estimada entre 15 e 30 metros, registrada na costa oeste da província indonésia de Aceh. Mas isso vai acontecer? A investigação de Day e Ward chocou muita gente quando foi divulgada em 2001, mas estudos subsequentes sobre as potenciais consequências de um colapso em Cumbivieja minimizaram significativamente o risco. Nos anos posteriores, e muitas vezes com o benefício da experiência duramente conquistada com o tsunami do Boxing Day de 2004, os cientistas, utilizando diferentes modelos, descobriram que quaisquer ondas criadas poderiam ser consideravelmente menores. Alguns argumentaram que qualquer colapso da cordilheira não poderia ocorrer com a força descrita no artigo de Ward e Day, com alguns postulando que um colapso aconteceria em etapas. Outros apontaram que a topografia submarina poderia reduzir a altura das ondas em muitas áreas. Mas a maioria concorda que, se ocorresse um colapso, seriam geradas grandes ondas que seriam trágicas para as próprias Ilhas Canárias. E assim, a divergência entre os cientistas é a que distância os efeitos seriam sentidos e em que medida. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que um mega tsunami está prestes a acontecer? Seria esse mais um sinal do fim dos tempos? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.